Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Bruno Tulux e hoje no Momento do Conceito nós vamos falar sobre reunificação da Alemanha, um tema que completa 30 anos em 2020 e que provavelmente você vai ver em sua prova seriada, num vestibular ou até mesmo no Enem. Então se você não quiser perder nenhum momento dessa nossa conversa, fica ligado que depois da vinheta tem mais, beleza? Valeu! Esse evento histórico conhecido como Reunificação da Alemanha aconteceu entre março de 1990 até 3 de outubro do mesmo ano, período em que foi concluído. E só foi possível a reunificação porque, após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha, que foi um dos países-chave para o desenvolvimento desse evento militar de proporções gigantescas e mundiais, foi dividido, como consequência da guerra, e administrado depois por duas influências diferentes, ideológicas diferenciadas. Uma era o socialismo da União Soviética e outra o capitalismo dos Estados Unidos. Então, pós Segunda Guerra Mundial, surgiram a República Democrática Alemã, que era a Alemanha Oriental, de influência socialista, e a República Federal da Alemanha, que era a Alemanha Ocidental, de influência norte-americana. E a reunificação gerou a unidade alemã, que teve como capital a cidade de Berlim, que também foi restaurada durante esse período. Você deve se perguntar, bom, se a Alemanha foi dividida, por que depois de um certo tempo ela foi reunificada? Então, por que ela foi dividida? Na verdade, essa resposta ela está inserida em um contexto muito mais amplo e muito mais abrangente, que nós temos que compreender através da análise do contexto histórico, já que a Alemanha dividida faz parte desse momento pós-Segunda Guerra Mundial, onde Estados Unidos e União Soviética protagonizaram uma verdadeira batalha ideológica, um defendendo a ideia capitalista, o outro defendendo a ideia socialista, e nesse movimento todo, alguns países se associaram ao ideal socialista, outros ao ideal capitalista, e a Alemanha foi um dos momentos mais marcantes desse conflito, já que ela foi dividida, como consequência de guerra, como eu já disse anteriormente. Nesse contexto, esse movimento natural da Guerra Fria, que aconteceu nas décadas seguintes após a Segunda Guerra Mundial, o próprio e natural desgaste dos ideais que estavam em lados opostos aconteceu, e nesse contexto todo, o povo alemão que se manteve com a mesma língua, os mesmos hábitos, uma cultura que não mudou com a divisão. Sim, tivemos diferenças econômicas? Claro que sim. Tivemos diferenças ideológicas? Evidente que sim. Mas a cultura se manteve muito próxima nesse momento. E nesse contexto todo, a unificação se tornou um processo indelével, já que a própria Guerra Fria ela caminhava para o seu fim. E o desgaste dessas forças ideológicas não eram mais suficientes, A força ideológica não era mais suficiente para manter essa divisão, essa ruptura do mesmo país. Então, nesse contexto todo, a Alemanha ela é reunificada a partir de um acordo entre as duas partes, tanto da República Democrática quanto da República Federal da Alemanha. Então, é importante perceber que a divisão acontece por interesses externos e a reunificação por interesses internos. Mas e aí, como é que isso aconteceu? Bom, para compreender melhor esse movimento de reunificação da Alemanha, vamos observar esse evento por dois ângulos diferentes, ou duas visões diferentes. A primeira delas é a visão material, já que para fechar um país, ou dividir um país, é preciso criar barreiras, criar obstáculos, que impeçam o trânsito, a migração de pessoas. E foi exatamente isso que aconteceu, porque a fronteira dos dois novos países foi fechada, impedindo a migração de um lado para o outro, ou de um país para o outro. Nesse contexto, já o colapso do sistema socialista fez com que, em 1989, a Alemanha Oriental abrisse suas fronteiras.
E nesse contexto todo, a partir desse ano de 1989, nós vamos ter uma grande passagem, uma grande migração de pessoas da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental através da abertura da fronteira com a Hungria. E isso é importante também ressaltar porque a queda do Muro de Berlim em 10 de novembro de 1989 também é um marco material, evidentemente, para a reunificação da Alemanha, já que o Muro de Berlim dividia a cidade em duas partes diferentes. E a partir da queda do muro, era possível que os cidadãos de um lado e de outro pudessem se movimentar, trafegar para um lado, para o outro, para onde quisessem, sem nenhum tipo de vigilância ou punição. O Muro de Berlim é um capítulo à parte nessa história toda. Por quê? Era uma construção com mais de 150 quilômetros de extensão, que dividia a cidade de Berlim, dividia bairros, cruzava ferrovias, cruzava ruas, separou famílias, enfim. Era realmente um obstáculo que dividiu a cidade ao meio, né? E mudou a vida de todo mundo que vivia em Berlim, e que era constituído por cercas eletrificadas, cercas de arame farpado, 300 torres de observação, guarda armada, cães preparados, né, treinados para impedir fugas, enfim. Era realmente um obstáculo a ser superado pelos moradores de Berlim. E nesse momento aí, desde o início da sua construção, em 1961, até a queda em 1989, mais de 5 mil pessoas acabaram e conseguiram, né, fugir de um lado para o outro. Mais do lado oriental para o lado ocidental, né, e também tivemos fugas do lado ocidental para o lado oriental, pessoas que queriam reencontrar suas famílias. E também mais de 100 mortes de pessoas que foram flagradas tentando atravessar o muro, já que a guarda armada tinha ordens expressas para atingir e matar quem tentasse ultrapassar a fronteira, que era o Muro de Berlim. Já a visão ideológica desse processo coincide com o declínio da União Soviética, o país mais importante nesse contexto socialista, e o próprio colapso do sistema socialista europeu, né, que fomentou ou incentivou a realização das primeiras eleições diretas em muitos anos na República Democrática, né, no lado oriental, e que ocasionou, né, consequentemente, com uma perda histórica gigantesca do Partido Socialista. É lógico que esse não é um evento isolado, já que em todos aqueles países do leste europeu que estavam associados à União Soviética criaram suas próprias revoluções, pequenas revoluções, para mudar, né, uma visão política e econômica, para que pudessem ser inseridos nesse novo sistema multipolar. E nesse contexto todo, a própria Alemanha, ela cria um movimento popular, né, que era chamado O Povo Somos Nós, que incentivou a reunificação. E de acordo com esse movimento popular e o desejo, né, de toda a população alemã de voltar a ser apenas um país, as duas frentes, né, as duas lideranças políticas das duas Alemanhas que existiam até então, assinaram um tratado, o Tratado de Unificação ou Tratado de Reunificação Alemã, que foi assinado em 31 de agosto de 1990. Esse Tratado de Reunificação previa um apoio mútuo político, né, para a reestruturação do novo país, que era a fusão das duas Alemanhas existentes até então, onde a Alemanha Ocidental iria manter suas posições políticas em órgãos, né, e eventos internacionais, e a Alemanha Oriental iria abrir mão do seu posicionamento com relação a acordos internacionais ou de associação com a União Soviética, e também estaria, como a Alemanha Ocidental, estaria associada a esse novo contexto a partir da visão da Alemanha Ocidental. E também um tratado de reestruturação econômica, já que a Alemanha Ocidental ela tinha um PIB equivalente à França, Inglaterra, e a Alemanha Oriental vivia uma crise econômica. E uma das primeiras medidas foi a utilização de um marco
como moeda única para as duas Alemanhas. Então foi um acordo também de reestruturação econômica, que depois, né, com o passar do tempo, como nós conhecemos hoje, é um país gigantesco, uma força econômica gigantesca e uma força política muito importante para o contexto mundial da atualidade. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, porque esse é um assunto extremamente importante para compreender esse final de século XX, começo de século XXI e todo esse contexto mundial que hoje nós vivenciamos no ano de 2020. Então, esse assunto, reunificação da Alemanha, tem uma probabilidade legal de aparecer em provas, vestibulares, etc. E você está em preparação. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like, deixa o joinha, o gostei. Se você acha que ele é importante, compartilha com um colega, um professor, alguém que esteja se preparando também, para que você possa discutir ou levantar novas visões ou novas reflexões também. Beleza? Então, muito obrigado. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e semana que vem voltaremos com um novo assunto. Valeu, gente. Tchau, tchau.